Vozes Poéticas de Minas, valorizando a produção poética mineira. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro poético, terceira temporada do Vozes Poéticas de Minas, um projeto em parceria da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, EJF do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Academia Mineira de Letras. Hoje recebo a poeta, ensaísta, escritora, professora Vera Casanova. Tudo bem, professora? Tudo bem. Falei assim quase tudo que a senhora é, né? Faltou a tradutora. Tradutora, isso, tradutora. A senhora é nascida no Rio de Janeiro. Sim. Na capital, no interior? Na capital, perto de onde Machado de Assis morava, perto do Morro do Livramento, no centro da cidade, na Saúde. Sim, então a senhora bebeu das águas... de Machado. De Machado. Então, a senhora se diz, como se diz, mineiroca ou carioca-mineira? Não, mineiroca. Aliás, hoje mais mineira que carioca. Sim. O jeito ainda é carioca, mas eu sou mineira de coração. E quando veio para Minas Gerais, o que te trouxe a Minas Gerais e o que te manteve? Porque vir a Minas Gerais, ok. Mas o que é que te manteve aqui, que te fez deixar um pouquinho lá as praias cariocas e ficar aqui com os pés cravados em Minas Gerais? Um casamento. Eu casei com um mineiro, professor de física da UFMG, o Túlio, que infelizmente esse ano não me deixou. Sim. Sentimentos nossos para a senhora, tá? E nessa história de física e letras, porque a senhora é professora de letras na Faculdade de Letras da UFMG, como é que casou essa coisa da física e da letras? Eu acho que não foi nem a física nem a letras, foi o Flamengo. Que nós dois éramos muito flamenguistas. Flamenguistas, olha esse mineiro, hein? Esse mineiro... Então, e aí isso manteve aí essa parceria? Foi. E durante muitos anos, 45 anos, eu fui casada com ele. E 45 anos também que a senhora se encontra aqui eu vim em Minas. pra cá, exatamente. Uhum. E mesmo depois da passagem dele, a senhora não quis voltar? Não, quero não. Não, eu quero sair de onde eu estou morando, porque eu estou com uma casa muito grande, a Pampulha, e aí eu quero vir aqui mais para a região central, para poder participar mais da vida da cidade, porque atravessar essa cidade hoje em dia não está fácil. Não fácil. Não está fácil, não. Eu vivo o mesmo dilema que a senhora, que eu moro lá também. Isso aí, terrível. Isso mesmo. E a senhora quer mais uma vida boêmia aqui? Sempre? Também um pouquinho, né? Mereço. Sim. Né? Mais cultural. Tem muita coisa que eu vejo passando aqui e não venho por causa da distância. Hoje em dia você não consegue à noite nem táxi, dá uma dificuldade. Agora, se você é obrigada a usar Uber, não estou obrigada a nada. Então... E nessa trajetória da senhora com as letras, né? É uma questão aí do DNA, da herança, ou a senhora saiu totalmente da trajetória familiar? Como é que foi? Saí inteiramente. Meu pai era do comércio. E minha mãe era de casa, né? Sim. Então, na família, eu fui a primeira, praticamente, professora e também que fiz universidade. Sim. Então, fiz a graduação na antiga UEG, que hoje é UERJ. UERJ. Depois eu fiz mestrado na UFRJ. E nesse ínter, entre mestrado e doutorado da UFRJ, eu vim para Minas. E aqui voltei para fazer o doutorado lá. E o pós-doutorado eu fiz na França, em Paris. Né? Na Escola de Ciências Sociais. Ah, sim. E nessa trajetória como professora, né? Como é que a senhora tirou tempo para escrever poesia? Porque a senhora tem, assim, muitos livros de poesia. E as pessoas às vezes dizem que o poeta é uma pessoa dada ao ócio criativo. A senhora concorda? Sim. Não sei se é bem ócio criativo, não, porque no ócio, o ócio é ócio.
é você não pensar nada, é você viver o vazio, vamos dizer assim, né? E o criativo te preenche. Mas eu acho que não é bem para mim ócio criativo, não. É um trabalho de experiência mesmo, experimental o tempo todo. Por quê? Porque eu sempre fui professora de teoria da literatura e ainda de semiótica. E eu só entendo um professor de teoria se ele tem a prática. Como é que você pode fazer teoria sem a prática? Porque uma coisa decorre da outra. Interessante. Então eu resolvi escrever para entender melhor a própria teoria, entendeu? Daí essa questão. E entendeu? A senhora conseguiu entender ou está buscando, ou busca ainda esse entendimento? Não, eu acho que entendi, porque a prática faz o entendimento, né? Então, não sei nem se eu sou bem reconhecida, mas enfim, eu tenho feito muita coisa. E muita coisa nem publico, porque hoje em dia está difícil publicar. Muitas vezes essas publicações da editora Sete Letras são pagas, entendeu? Quer dizer, e papel está muito caro. E eu não sou a pessoa que se meta em prêmio. Eu acho que isso é bobagem. Enfim, tem gente que gosta, né? De que se meter em prêmio, concurso. Eu não gosto nada disso. A senhora não gosta de se inscrever, mas e se a senhora ganhar? Não me inscrevo, não posso ganhar. Não é? Mas e se alguém, por acaso, inscrever sua obra de alguma forma? Não, tem que ter autorização. E se tem autorização, não tem autorização. Sim. Porque eu não faço poesia para isso. Eu faço poesia para um leitor. Para um leitor específico, inclusive. Não é para qualquer um. Entendeu? Porque as pessoas gostam mais de uma coisa mais popular. O meu texto não é um texto facilmente digerido, né? Ele é um pouco mais de reflexão, porque eu trabalho com o tempo, eu trabalho com a morte. Com as causas da vida, as consequências. Exato. Então, fica mais difícil. As pessoas não gostam de poesia assim, gostam de coisas mais leves, mais alegres, né? Assim eu acho. Mas tem leitor para essa poesia? Tem leitor, claro, tem leitor, né? E a senhora se considera uma workaholic dessa produção que a senhora está dizendo aí? Pelo que a senhora está me dizendo, a senhora tem ali, dentro de casa, ali na gaveta, milhares de coisas. Tem, muita coisa. A senhora tem, assim, um pensamento... Agora tem no computador, né? Muita coisa eu passei pro computador, muitas eu botei fora. E aí a senhora está sempre ali? Estou sempre ali. Não, eu escrevo à mão. Depois é que eu vou pro computador. Tudo meu, inclusive os ensaios, todos feitos à mão. E na hora de passar esses ensaios para o computador, a senhora consegue passar daquela forma que a senhora escreveu ou quando vai passar isso para o computador começa ali aquela coisa da luta com a palavra? Sim, me conta. Perfeito. E realmente existe isso. Quer dizer, não a luta com a palavra, mas uma tendência a melhorar a forma, entendeu? O sentido daquilo que eu estou querendo dizer. É nesse sentido que as coisas às vezes mudam, nem sempre, mas uma boa parte das vezes muda muito. O que te inspira a escrever? O outro. O outro, a leitura do outro. Esse livro que está aqui, inclusive, Versos Oblíquos, ou A Obliquidade do Tempo, ele foi feito durante a pandemia e enquanto eu estava lendo esses autores que eu cito aí. Não é bem um trabalho intertextual, é um diálogo que eu faço com os poetas que eu li. Sim. Então você vê Drummond, você vê aqui, por exemplo, no outro que tem um e o 2. Aqui, por exemplo, nesse 2, no Versos Oblíquos 2, eu trabalho com Conceição Evaristo. Eu converso com ela e converso com outros autores que estão aí. Tem algum nome que te inspirou realmente a chegar a esse tanto de textos aqui, que sempre foi a sua inspiração maior, ou não? A senhora, por ser uma mulher que conviveu com gente como Cazuza, por exemplo, a senhora foi professora do Cazuza. Fui. A senhora teve aí milhares de inspirações. Olha, na época do Cazuza eu nem escrevi ainda, viu? Eu escrevi mesmo, comecei a escrever aqui em Minas, por causa de uma série de contingências. E eu me lembro que o que fez eu começar a escrever foi ler mais poesia, porque eu lia muita prosa, muita narrativa.
Quando eu comecei a ler muita poesia, para dar aula de poesia brasileira, por exemplo, aí é que eu despertei a coisa. Entendeu? A senhora também se dedicou à prosa, né, um tempo? É, um pouquinho só. Mistura Fina, o nome do livro. Está esgotado. Ele concorreu, inclusive, e foi classificado no Jabuti. Mas também não faço muita divulgação, não. Isso foi a editora que me obrigou a colocar. Me inscreveu, aí eu falo, né? Sim. E eu deixei, né? E eu deixei. Que eu disse. E fiquei bem classificada, só não ganhei o prêmio. Era bom que tivesse ganho, né? Eu tenho uns 10 a 15 anos atrás isso. Eu acredito que a senhora ainda vai ser, como se diz, levada a isso, assim, por vontade própria, só que não. Não, só que não, né? Mas então, enfim, você tinha me perguntado e eu perdi o fio. Sobre, a senhora deu a inspiração, né? A inspiração, né? Primeiro. Tem, assim, um nome, assim, olha, Silvana, teve um nome na história da poesia, do ensaio, ou que seja, que realmente me levou a falar, eu quero esse caminho. Eu sou absolutamente fanática por Carlos Drummond de Andrade. E foi ele que, de certa forma, me abriu. Aqui em Belo Horizonte tinha uma pessoa muito amiga dele, que era Maria Luísa Ramos. E eles se correspondiam. E eu li algumas cartas de correspondência deles, entre eles. E eu comecei a prestar atenção nessas questões do sentimento, por exemplo, do sentimento do mundo. Que o que me move, de certa forma, é esse sentimento do mundo. O que eu penso sobre as coisas, os sujeitos, os objetos, o mundo, né? Então, eu não sei se você reparou, se você leu, que o meu texto é um texto muito breve. Sim. Porque eu sou também, como a Clarice Lispector, amiga do silêncio. Eu acho que em cada verso você tem o seu silêncio. O silêncio do leitor e o meu silêncio passando adiante. Inclusive eu estou com uma epígrafe aqui em mãos que diz assim: todos os poetas percutem em 1000 vozes dentro de mim. O poema insiste em ser inscrito no corpo. O tempo faz ressurgir versos mágicos. Ternura e injúria disfarçam minha chegada e minha partida. No entanto, os versos são inúteis. Nessa paisagem esquecida, onde a infância tira seu leite das pedras. Então aqui eu percebo duas questões muito profundas. As 1000 vozes dentro de mim, que a senhora coloca ainda como um silêncio para fora. E a questão da inutilidade dos versos. Chega um momento que a senhora acha que eles são inúteis para explicar tantas coisas? Pois é, porque as pessoas não dão conta da utilidade, entendeu? Que é uma atitude de reflexão. É nesse sentido que eu falo que eles são inúteis. Porque as pessoas não querem mais saber de pensar, de fazer reflexões. Raramente você encontra uma pessoa que goste disso. As pessoas de hoje passam muito em cima dos consumos e a própria vida é consumida. Então você não tem muito tempo para pensar. Porque nem o capitalismo deixa. O sistema mesmo econômico que nós vivemos, a pressa, a loucura da vida da gente é para ontem, produção, 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 faz com que você diminua o seu tempo de reflexão. Por isso, inúteis. É nesse sentido. Mas a reflexão ela é muito importante para tudo, né? Claro. Para uma tomada de decisão, para uma melhoria em algum ambiente da nossa vida, né? Entendeu? E essa inutilidade tem a ver com o próprio sistema, né? O que é a literatura para o sistema cultural? É muito. Então é por isso que, de certa forma, eu falo nessa inutilidade. Não que eu pense que realmente seja inútil a literatura, o poema, mas é porque pensam assim. Nessa trajetória da senhora, né, vários acontecimentos marcaram sim sua vida, inclusive como professora, né? Sim. A senhora foi aí professora do Cazuza, a senhora chegou a ter um conhecimento um pouco mais distante, mas conheceu Clarice Lispector. Sim. Mas tem algo assim que de fato, você fala, Silvana, foi aquele momento ali que ficou cravado no meu coração de poeta. O momento de alguém estar próximo? Sim, também. É difícil dizer, viu? Chegou a ter mais proximidade com alguma coisa relacionada a Carlos Drummond, que não a amiga, as cartas? Não, somente os poemas dele. Somente os poemas. Só os poemas me disseram alguma coisa e me fizeram escrever, vamos dizer assim, né? Tem outros poetas também. Sim, quais são? Na França, por exemplo, há um poeta chamado, havia, né? Paul Éluard,
gostava muito dele. Victor Hugo também. E esse trabalho que eu faço, inclusive com a imagem, tem muito a ver com os poemas de Victor Hugo que foram, de certa forma, desenhados e pintados por ele. Desde algum tempo, mais ou menos há mais de uma década, a senhora faz um programa de poesia na rádio FMG Educativa. Posso chamar de radialista também? De certa forma, né? É isso mesmo. Da palavra? Da palavra dita, ecoada. Né? E esse programa, ele tem vários episódios, várias temporadas, e a senhora está sempre ali. Eu estou lá há 18 anos, exatamente, aniversariou agora a rádio. 18 anos que eu estou lá. Primeiro comecei com a direção e a produção da Rosalie Senra, e agora estou com o Elber Super 8. E a senhora fez algumas mudanças ao longo do tempo, né? Foi. Inseriu música. Inseri música. Jazz, e a produção musical também é minha, porque com os meus discos que eu coloco no back, né? Sim. Foi uma realização para a senhora? É uma realização? É uma realização, porque eu acho que a poesia, ela é sobretudo oral. A grande poesia, aliás, a poesia começou oral, né? Pelas ruas, né? Pelos cantos do mundo. Os griots, por exemplo, recitavam pelas ruas, lá na Idade Média, na África, inclusive. E os trovadores, né? Então, essa origem eu gosto de resgatar, de ser a poesia alguma coisa ligada à oralidade. Muito bem. Agradeço muito a sua presença. Nosso bate-papo poderia continuar aqui nesse Salão do Chá da Academia Mineira de Letras por mais, assim, uma semana. Mas a gente também tem que se dar ao silêncio e à reflexão. Isso. E a gente espera que essas palavras, né, trocadas aqui, essa conversa também sirva de reflexão para todos que estão aí, ouvintes e telespectadores do Vozes Poéticas de Minas. Muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.